entrar aqui, Twitch, para ver se tá tudo ok. Ok. Entrar aqui, Tava sem áudio, Willow. para ver se tá tudo ok. Foi. Sem áudio? Agora tá certo, agora tá com áudio. Não. Bom, foi. Agora estamos Tivemos live. um. Tivemos um Live com problema áudio. aqui. Tivemos um problema aqui de conexão, galera. Desculpa aí. Mas estamos agora. Estamos aqui. É, voltou. Tava ruim. Problemas técnicos de nubice inicial. Então, boa noite a todos. Somos o Código Várzea, né? A gente está aqui para tentar trazer conhecimento de várias coisas, né? Na semana passada a gente fez uma definição de API, tá? De Python. A gente pegou um desafio, né, do Dog Hero, que é um desafio de uma empresa, né, lá do... Eu nem sei de onde é essa empresa, Willow, você que conhecia, né? Então a gente escolheu um challenge deles lá para fazer um back-end, né? A gente pegou um challenge lá e a gente vai tentar completar esse challenge aí em algumas lives. Tá conseguindo me ouvir bem, Willow? Ih, acho que o Willow deu ruim ali. É... Bom, a internet do Willow tá meio estável lá na casa dele. Ah, eu tô vendo aqui a Yasmin. Olá, boa noite, Yasmin, tudo bem? O áudio voltou. A gente tava com problema no áudio, infelizmente. Vamos ver se o Willow volta aí. Ele provavelmente deve ter se movimentado para outro local aí da casa. Fala, cara. Tua internet caiu totalmente. Não tô te ouvindo. É, eu tinha botado no mudo. Mas Ah, acho que agora agora foi. vai melhorar. Show. Beleza. Bom, então vamos. O que eu tava falando aqui, né? A gente tá. Vou até compartilhar minha tela logo aqui. Então já tô compartilhando minha tela aqui. Então na semana passada a gente tava falando um pouquinho sobre o desafio do dog walking, né? Então a gente vai tentar fazer essa API aqui com essas tecnologias. Então a gente vai usar o front-end. Hoje a gente não vai mexer no front-end, tá? A gente vai mexer só no back-end. Então a gente vai começar a definir as coisas em Python, em Flask. Não vamos ainda entrar em GraphQL, isso é uma coisa para outras lives. Então, o conceito da API é que a gente tenha como ter vários passeios para cada cachorro, né? cada pet, no caso. E aí cada pet ele vai ter esses dados aqui de passeio. E cada pet vai ter um nome e uma raça, né? E a gente tem aqui essas rotas de API que a gente planejou fazer na semana passada. Então a gente vai continuar isso aqui, só que hoje a gente vai fazer o nosso hands-on, né? Na semana passada a gente ficou muito apenas na especificação, né? Mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na definição de fato, né? Da API e começar a fazer o projeto, beleza? Bom, o Markdown deu um chabu aqui engraçado, eu acho que eu já sei por quê. Por causa esse R aqui, ó. Fala. Tu tá vendo minha tela, Willo? Tá, né? Tô vendo, tô vendo. Show. Aham. A tua internet ainda tá um pouco ruim, mas tudo bem. Bom, então vamos. Opa! Loser Ramon. Obrigado aí pelo follow. Tivemos um follow aí. Valeu aí. Seja bem-vindo. Bom, então vamos começar aqui a falar um pouquinho do que a gente vai mostrar hoje, né? Com relação a Python e tudo mais. Então a gente tem uma coisa que a gente quer mostrar, o Willow também sabe mais até do que eu, para a gente começar a definir o nosso ambiente. Então na semana passada a gente criou aqui esse projetinho aqui, ó. Desafio Dog Walking. Então assim, quem quiser quem quiser fazer aí também, só criar uma pastazinha aí, tá? Do desafio Dog Walking. Uma pasta do zero mesmo, limpa. E a gente vai começar a fazer agora aqui a nossa API, beleza? Então a gente vai usar uma coisa interessante que o Visual Studio tem, que é o seguinte, o Visual Studio Code, né? O Willow tá por aí? Tá. Eu até o Willow voltar aí direitinho, eu vou seguir aqui sozinho mesmo, beleza? Cara, a sua internet tá bem É o que ruim. eu falei. Eu acho Eu que tô.
tô aqui, cara. Ah, tá. A internet tá muito, você tá muito delay muito grande. Mas tudo bem. É, nossa, meu delírio deve estar alto. Sim. Mas sem problema, Pô, tá? mas não, a gente primeiro tem que falar aí que a gente precisa instalar o Docker, né? O Exatamente. Windows, no caso, para Isso. depois conseguir fazer essa configuração no Visual Studio, né? Isso. Então, o que que acontece? A gente vai usar uma coisa chamada Dev Container. Então, para quem não conhece, eu vou abrir aqui um browser. Se a gente abrir aqui, ó, Dev Container. Então, o Visual Studio Code, ele tem uma extensão chamada Dev Container, né? Que ela faz, tá? Você desenvolve o Visual Code todo dentro de um container Docker, tá? Então, para você usar isso aqui, você vai precisar ter precisar ter o Docker instalado na sua máquina, tá? Pode ser o Docker Windows mesmo. Se eu não me engano, a extensão ela já permite você instalar, tá? O Docker, se você quiser. Então, se vocês quiserem instalar isso aí no Visual Studio Code de vocês vão clicar aqui em Extensions, tá? E vão instalar a extensão chamada Remote Container. Então, vocês vão digitar aqui, ó, Remote Container, que esse primeiro carinha aqui vai ter uma estrelinha até, tá? Você vai clicar aqui, é uma extensão da Microsoft, beleza? Então, essa extensão aqui, você vai instalar ela, tá? Então, ó, o que essa extensão faz? Ela vai abrir uma pasta da sua máquina dentro de um container Docker, tá? Então, é bem interessante o que ela faz, porque a partir disso, é como se você estivesse desenvolvendo o projeto todo dentro de um Docker, tá? E isso facilita bastante, porque futuramente, se a gente quiser subir a nossa aplicação para num servidor ou algo do tipo, a gente vai ter tudo configurado, o Dockerfile, enfim. Para quem não conhece o Docker, né, ele é uma ferramenta, né, um framework para você criar imagens do computador, né? Então você pode, sei lá, dockerizar qualquer coisa. Então assim, você cria uma imagem que tem toda a configuração do seu projeto, tipo o Python instalado, no caso lá o Flask instalado, e tudo que a gente instalar dentro desse container, tá? Dentro dessa imagem, e a gente vai poder pegar esse cara e a gente pode usar essa imagem para subir para qualquer servidor. Então, para a gente subir isso na AWS, ou no Google Cloud, ou no Heroku, o que seja, vai ser muito mais simples, né? Porque a gente vai pegar esse arquivo Docker e vai passar esse cara para outro lugar. O Willow caiu aqui. Eu vou tirar a câmera dele só para não ficar ali na frente. Quando ele voltar, a gente retoma. Bom, sem problema. Então, o que esse cara faz? Então, instalem esse carinha aqui e podem instalar também a extensão do Docker. Então, eu vou procurar aqui, ó, nas extensions, vou procurar Docker, né? Beleza. Então, eu instalei esse cara aqui também. Podem instalar. Eu não estou instalando aqui porque já está instalado, beleza? Isso aqui é só para você conseguir ver o Dockerfile direitinho, tá? E aí, com base nisso, depois de você estar dentro de uma pasta, você pode clicar aqui, ó. Tá vendo que agora, depois que você instalou essa extensão, você vai ter aqui, por exemplo, ó, duas setinhas aqui, ó. Open a Remote Window. Fala aí, cara. Acho que o Willow voltou. Tá carregando aí. Tô falando com ele aqui que Beleza. Desculpa aí, galera. Tá tendo uns problemas de internet pesado hoje. Mas enfim. Cara, Oi, não. agora eu voltei. Tô te ouvindo, tô Entendi, te já ouvindo. estou ouvindo. Tá É, tranquilo agora, né? aparentemente sim, mas eu não sei. Vamos lá então. Se tu Onde é que a gente puder parou? Foi mal, também. galera. Se você puder ir lá pra sala também, de repente melhor, não sei. Não, eu mudei aqui o esquema, eu acho que agora ficou bem bom. Vamos ver. Beleza, beleza. Bom, então eu parei aqui o seguinte, galera. Então, uma vez que você instalou essas extensões, tá? Tendo o Docker instalado na sua máquina. Se você não tem o Docker instalado na sua máquina, você pode usar essa extensão aqui, ó. Se você apertar Ctrl Shift P no Visual Code,
ele vai abrir esse menuzinho aqui. Se você digitar aqui, install o Docker, eu não sei como é que funciona isso aqui, tá? Eu não sei como é que ele instala o Docker por aqui. Eu nunca usei isso aqui, mas eu vi que tem aqui, ó. Tá vendo? Install o Docker. Eu não faço ideia o que ele faz aqui. Ou você Eu faz não sei como é isso, que ele dispara também, não. ou Eu acho que o ideal você... é você entrar no site do Docker e baixar o Docker pro Windows mesmo, pra Isso, ficar mais tranquilo. exatamente. Então a gente pode também buscar E aqui melhor no ainda se Google. você conseguir utilizar a WSL, né? Que é o Windows System Language, que você roda o Docker. Isso. Então, ó, a gente tem aqui o Docker for Windows, tá? Então vocês podem baixar esse carinha aqui e instalar na sua máquina, beleza? Para você conseguir ter essa extensãozinha aqui no Windows, beleza? Bom, então abrindo aqui, ó, eu posso clicar aqui para abrir uma remote window, tá? E eu uso esse comando aqui, ó, primeiro eu tenho que usar o comando de adicionar um container de desenvolvimento, configurações de um container de desenvolvimento. Então se eu clicar aqui em Add Development Container Configuration Files, o que vai acontecer? Olha só que legal. Ele vai perguntar qual é a configuração de container que eu preciso. Então a gente vai desenvolver em Python, certo? Então eu vou digitar aqui Python. A gente vai desenvolver em Python 3, então aqui, ó, eu já vou dizer qual a imagem do Docker que eu vou usar, que no caso aqui é a imagem do Python 3, ou seja, já vai vir ele já vai ter um container de uma máquina virtual criada com o Python, tá? Que qualquer pessoa que baixar esse projeto aqui vai ter a mesma imagem no computador dela. Máquina virtual. Exatamente. Então, qualquer pessoa que baixar esse projeto, né? Exatamente. Qualquer pessoa que baixar esse projeto vai conseguir rodar esse projeto da mesma maneira que eu estou rodando aqui na minha máquina. Essa é a ideia do Docker, né? Então, se eu clicar aqui em Python 3, eu posso selecionar qual é a versão. A gente vai usar a 3.9 mesmo, tá? Que é a última versão do Python. E aí não precisa instalar o Node, não. Então, aqui ele pergunta aqui se você quer instalar o Node dentro desse Docker, dentro desse container. Então, eu não vou instalar ele, vou desmarcar aqui e vou clicar em OK. Beleza. Isso tudo a gente está fazendo porque para a gente poder rodar nossa aplicação que a gente realmente escolheu para fazer em Python, existe todo um aparato que a gente tem que fazer, né, de configurar o Python no nosso ambiente, né? Muita gente usa o PyEnv, né, e instala o Python na máquina. Isso é uma maneira que você não precisa instalar o Python, né? Você vai ter seu ambiente de desenvolvimento dockerizado e portátil. Uma vez que você está configurado, você pode, sei lá, subir em qualquer máquina. Aí você vai ter que só instalar o Docker, né? Aí você vai subir essa virtualização e vai ter todo o seu ambiente configuradinho certinho, feito uma vez só. Isso é muito bom para quem está desenvolvendo com muitas pessoas, uma equipe grande, e você precisa fazer, né? Muita gente já tenta, já teve essa experiência de começar numa empresa e depois, né, ter que configurar um ambiente e demora, sei lá, 1 dia, 2 dias. Uma maneira rápida de você conseguir versionar um ambiente e deixar ele autocontido, né? Importante também para quando você for rodar a sua aplicação lá no ambiente, sei lá, de dev, que é a produção, fica também dockerizado, né? Isso. Não tem problema de aquele na minha máquina funciona. Exatamente, né? Então, toda essa é a ideia, né, do que a gente está fazendo aqui. Então, ó, se vocês forem ver, ó, ele vai criar aqui esse devcontainer.json, que é um arquivo de configuração, né? Ele é um arquivo de configuração que vai ter aqui umas configurações da extensão em si. E aqui, ó, nosso famoso Dockerfile aqui, para quem já desenvolveu em Docker, né? Para quem já sabe como é que o Docker funciona. Esse Dockerfile aqui simplesmente é uma imagem, né? Então aqui ele está usando a variante 3.9, né, do Docker para essa imagem aqui, ó. Então ele está pegando essa imagem lá de um repositório da Microsoft, que é uma imagem do Python, né? Enfim, E aí tem você outras pode fazer coisas da aqui. maneira que você quiser também, né? Exatamente. Não precisa ficar preso para a parte da Microsoft. Eles botam isso para ser mais rápido, né? Exatamente. E aí uma vez que você tem esse Docker aqui, toda essa configuração aqui, a gente pode clicar de novo aqui, ó, no nossa menuzinho aqui de extensão, né? E aí ele vai ter uma opção aqui chamada Reopen in Container. Quando você clicar em Reopen in Container, o que ele vai fazer, tá? Olha só que maneiro. Vou clicar aqui. Ele vai começar, ó, tá vendo? Ó, o Visual Studio Code abriu novamente. Então o que ele está começando a fazer aqui, tá? Clica ali em Show Log embaixo. Isso, vou clicar em Show Log aqui, ó, na direita aqui. É que não dá pra ver porque tá a nossa cara aqui. Na verdade acabou de sumir,
Pera aí, deixa eu... Aqui. Show Container Log, ó. Vou clicar aqui embaixo, Show Container Log. Aí o que está acontecendo aqui, ó? Esse terminal aqui, ele está rodando um Docker, um container. E aí aqui tudo que ele está instalando aqui no container, o que está acontecendo? Ele abriu essa pasta aqui, galera, dentro do Docker. Então, ó, se eu clicar aqui nesse terminalzinho aqui e clicar nesse maisinho aqui para abrir um novo terminal, o que vai acontecer? Eu estou abrindo aqui um bash dentro do Docker que está rodando dentro dessa pasta aqui, usando só o Visual Studio Code. Então, já dá para perceber que isso aqui é uma parada muito interessante, né? Uma parada bem poderosa, tá? Então aqui a gente vai fazer todo o nosso ambiente, tá? Os descrentes, pô. Beleza? Abre um terminal da tua máquina, bota Python version e bota É, aí. na verdade, não vai ter muito... Deve ter, né? O problema é que a versão que eu tenho aqui é a versão nova também, então não vai dar pra ver essa diferença. Mas, se vocês perceberem, ó, aqui, ó, ele vai ter uma pasta chamada Workspaces. Essa pasta não existe no meu computador, tá vendo? Ó, eu tô aqui nesse mesmo projeto aqui, essa pasta não existe aqui, tá vendo? Então, de fato, eu tô dentro de um Docker aqui, rodando um bash dentro do Visual Code. E aí, se vocês forem ver aqui embaixo, ó, ele está dizendo aqui, ó, Dev Container Python 3. Ou seja, ele abriu, tudo isso aqui que eu estou mexendo está dentro da pasta de um container, do Docker. Beleza? Então, dá para ver que é bem interessante essa extensão, né? Então, aqui, quando eu digitar aqui Python, eu estou abrindo um Python lá dentro da máquina do Docker. Beleza? Inclusive, deixa eu ver aqui um negócio. Olha só, dá pra ver a diferença, olha só. Eu estou aqui na minha máquina, ó. Esse terminal aqui é da minha máquina. Então tem aqui, ó, Python 3.9.6. E aqui está dizendo, ó, qual é a versão do meu sistema operacional, ó. É Windows, né, 64 bits, AMD. Quando eu abro aqui dentro, olha o que ele mostra aqui, o GCC do Linux, tá? Então, dá pra ver, né, que a gente está dentro de um Python, dentro de uma máquina virtual, beleza? É um outro contexto. Exatamente. Para quem não quer usar isso, tá? Tipo assim, eu não tenho o Docker instalado na minha máquina, mas eu queria conseguir seguir vocês hoje, fazendo aqui também, né? Ou algo do tipo. Vocês podem usar o que a gente tem no Python, que a gente chama de Virtual Environment. O Python, vamos lá. Vamos abrir aqui o Python. Bom, para quem não conhece Python, eu acho que hoje em dia poucas pessoas não conhecem, né? Mas assim, para quem não conhece, Python é uma linguagem de programação bem versátil, né? Ela funciona para várias coisas diferentes, tanto para back-end, quanto para machine learning, enfim, um monte de coisa. Deve ser a linguagem de programação mais utilizada hoje em dia. É uma das mais Mais utilizadas. famosa. Na verdade, eu acho que mais utilizada, eu acho que é o JavaScript, cara. Não sei se é o Python não. Mas tá entre as mais Python famosas. você usa em tudo, né? Python você usa em, ciência de computação, você usa em desenvolvimento web. Usa também em IoT, enfim, muita coisa. Automação e IoT, muita Isso. coisa. Então é uma linguagem de programação bem versátil, né? Ela abrange vários níveis da computação, né? E dentro dela, ele já vem, tá? Eu vou pesquisar aqui no Google, Python Virtual Environment, Virtual Env, na verdade. O que é o Virtual Env, tá? A partir da versão 3.3, eu acho, do Python, eu não lembro exatamente qual, eles embutiram isso aqui dentro do Python. Ela não era embutida, tá? Você tinha que instalar ela por fora. Então, o que é esse carinha aqui? O Python ele vem com essa funcionalidade que é um módulo dentro do Python que serve para você criar um ambiente virtual dentro da sua pasta. Então, ela tenta trazer a mesma coisa que a gente mostrou para vocês aqui no Docker, do Docker Container, para dentro do Python. Então, como é que você conseguiria fazer essa configuração, tá? Você pode usar aqui esse comandinho aqui que ele está dizendo aqui, ó. Opa, desculpa. Esse comandinho aqui, ó, Python 3, não precisa botar 3 se você já instalou certinho, mas Python 3 -m venv, tá? Tendo esse venv aqui, você pode dizer qual é a pasta do Virtual Environment que você quer colocar, aonde, né? No caso aqui eu poderia colocar simplesmente venv também. É comum fazer isso, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, Python, dentro da minha parte do projeto, -m, tá? venv. Então o que isso aqui vai fazer, tá? Vou dar um Enter aqui, depois eu posso excluir essa pasta, já que eu estou rodando ela num Docker, né? Esse cara, ele vai criar um ambiente virtual do Python que está na minha máquina nesse momento agora, tá?
dentro dessa pasta. Tá demorando um pouquinho aqui, mas ele criou. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele criou uma pasta aqui chamada virtualenv. Então, uma vez que você deu esse comando aqui, você pode simplesmente digitar venv barra scripts activate.byte. O que é isso aqui? É um script dentro desse virtual environment para ele ativar esse virtual environment no meu terminal atual. Ou seja, se eu der enter aqui, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. Ó. Ele colocou um venv aqui do lado para mostrar o quê? Tudo que eu fizer dentro desse ambiente virtual de Python, qualquer coisa que eu fizer aqui, por exemplo, eu vou instalar aqui usando o pip, já eu explico o que é isso, tá? O pip é um gerenciador de pacote do Python, tá? Então é como se fosse, para quem vem de JavaScript, né? Eu acho que hoje todo mundo conhece o Node, né? Então o Node ele instala o npm, que é um gerenciador de pacote do Node, tá? Então o pip é como se fosse o Node, o npm, mas em Python, né? Então o pip você pode instalar aqui várias dependências. Então eu posso instalar aqui o Flask, que é o que a gente vai usar, eu posso instalar outras bibliotecas por aqui, tá? Só que tudo que eu instalar aqui, eu estou instalando dentro desse ambiente virtual. Então isso quer dizer que qualquer alteração que eu fizer aqui, uma vez que eu saia desse ambiente virtual, eu não preciso me preocupar, porque tudo que eu estou instalando vai ficar dentro desse ambiente virtual. E isso é legal porque você pode fazer várias alterações aqui, de tudo que você quiser, e isso aqui não vai ser replicado na sua máquina. Vai ficar fixo aqui dentro desse ambiente virtual, dentro dessa pasta aqui. Beleza? Uma dúvida aí. Esse activate.bat, ele é bat, né? Porque você está no Windows, né? Se Exatamente. você botar isso Opa. no Se eu Linux, tivesse ele no... vai ser um Isso. CH, né? Isso. Para quem está no Ubuntu, tá? Não vai ter essa pasta scripts aí, tá? Para quem está no Ubuntu, deixa eu desativar aqui, ó. No Windows, se você digitar, ó, deactivate, o que vai acontecer, ó? Ele vai sair desse ambiente virtual, tá vendo, ó? Então ele fechou o virtual environment e voltou para o terminal da minha máquina atual mesmo. Beleza? Galera, sim, eu estou explicando aqui, mas se alguém quiser perguntar, quiser sugerir, quiser acrescentar mais, essa é a ideia do canal, a gente gosta de interação, podem falar também, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, no Ubuntu, o que vai acontecer, tá? No Ubuntu não vai ter essa pasta scripts aqui. Se eu não me engano, vai ter uma pasta chamada bin, tá? E aí no Ubuntu você precisa digitar source, venv, bin ou lib, eu não tenho certeza, tá? Barra activate, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que aqui Você vai mostra. achar, cara. Aqui, ó. Aqui mostra. No Windows, você vai executar esse comando e depois para você abrir um virtual environment, deixa eu ver se ele tem algum lugar aqui que ele Tinha mostra. uma tabela ali. Activate. Naquela tabela? Tinha uma Não, tabelinha ali, acho que com os ambientes. não. Aonde? Aqui? Sobe, sobe. Não, desce. Aí, ó. Sim, é isso aqui. É isso aqui, galera. Então, ó. Isso. No Windows, você vai digitar, como eu falei, né? O nome da pasta, que no nosso caso é venv barra scripts barra activate. No caso do Bash, né, do Unix, então é como eu falei mesmo, ó, é source barra venv barra bin barra activate. Beleza? Então, fazendo isso, você vai ativar o ambiente virtual e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no Windows. Beleza? Exatamente a mesma coisa. Tá? Beleza, uma vez ativado, você pode fazer as alterações aqui da mesma maneira que a gente vai fazer essas alterações dentro de um dev container aqui. A gente vai fazer no dev container, mas vocês podem fazer com esse virtual environment, tá? Sem problema nenhum, não tem diferença. A diferença é que lá a gente está fazendo num Docker e aqui a gente está fazendo num ambiente virtual do Python em si. Então, a diferença é que lá a gente pode instalar outras coisas na máquina via Docker e não vai instalar na minha máquina, vai instalar na imagem, né? Então, Uma imagem pronta para você e fica declarado tudo no Dockerfile, né? sim, Eu acho que o VN exatamente. a gente também tem como fazer a mesma coisa quando você bota um requirements, né? .txt ele também roda e você consegue versionar o que foi instalado. Isso, exatamente. Ó, Coisa diferente. Marcos Pog botou ali, show Lucas, acompanhando aqui, show de bola. Isso aí. Obrigado aí por estar acompanhando. Beleza, então, com isso, a gente consegue já começar o nosso projeto, tá? Eu vou fechar esse terminal aqui, dentro do Docker. Se alguém quiser ler mais sobre Dev Container, manda uma mensagem pro Willow lá no Discord, que ele pode falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que a gente tem um Discordzinho aqui embaixo, se vocês quiserem entrar, tá? Não tem muita coisa lá ainda, porque a gente está com poucas pessoas, a gente está começando agora, né? Mas futuramente a ideia é que a gente crie uma mini comunidade aí, né? Quem sabe. Mas também vocês podem
ter mais informações aqui na Microsoft, no site da Microsoft, é só digitar Dev Container no Google, tá? E aí vocês têm essa área aqui, ó, Developing Inside a Container, tá? Então você vai ter todas as coisas aqui que você precisa, tá? Para conseguir... Sim, você consegue consultar as imagens também, né, que estão aí. Exatamente. Isso é uma iniciativa da Microsoft, né, mantido por eles, e eu acho que ainda por cima tá em preview, tá? Isso, Pode isso ser aqui uma não... viagem um pouco turbulenta pra gente. Exatamente, vamos ver, né? Exatamente. Mas eu acho que é legal de testar. Beleza. Essa tecnologia, como o Willow falou, ela está em preview, não é uma coisa que está funcionando ainda. Funcionando não, que está tipo, lançado, né? Ainda é uma coisa que está em desenvolvimento lá dentro da Microsoft. Mas é uma coisa que promete, tá? Bastante assim. É bem interessante. Você abre um container dentro do desenvolvimento, dentro da pasta do Visual Code, ele já conecta você. Então esses arquivos todos que a gente está vendo aqui, ó, a gente não tá vendo um arquivo da nossa máquina, a gente está vendo um arquivo dentro de um container rodando na nossa máquina. E ele está fazendo uma conexão SSH direto nesse container aqui, beleza? Localmente, beleza? Então, show. Isso aí. Bora partir para começar? Vamos começar então a nossa API em Python, beleza? Para quem quiser seguir, só fazer o que a gente está fazendo aqui, tá? Não precisa usar o Dev Container também, já expliquei ali como funciona mais ou menos. Então, antes de tudo, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho. A gente não vai mostrar aqui tipo, início de Python, tá? Eu acho que a gente, talvez vocês aprendam mais conforme a gente vai desenvolvendo, até porque o próprio Willow, ele não lembra tanto algumas coisas de Python, né? Acho que a gente vai... Eu tô aprendendo aqui, revivendo. Se lembrar é viver. Exatamente. Então, conforme for, a gente vai explicando alguns conceitos de Python para vocês, tá? Conforme a gente vai andando, e não vou, tipo, fazer aqui, o que é uma variável em Python, o que é um tipo em Python, o que é classe. A gente não vai fazer esse tipo de coisa, a gente vai tentar ir desenvolvendo e aprendendo ao mesmo tempo, tá? Durante o desenvolvimento. Então... O Marcos falou que tá com um problema aqui não consegue instalar o Docker no Mac. Cara, realmente, Docker, os Macs mais antigos, ele tem uma dor de cabeça que é foda, constante aí. Putz. Mas cara, sério? Não faz como o Lucas falou, pode fazer com VEnv. Isso, você pode fazer com o virtualenv do Python, tá? Só um detalhe. Isso exatamente. Você pode, eu vou te mandar esse link, vou mandar esse link aqui, ó, dentro aí da live, podem clicar nesse link aí. O que esse link tem, tá? Ele vai ter ali uma instrução para você fazer um virtual environment do Python aqui, dentro de um terminal mesmo, normal. Então, ó, voltando aqui, como é que você faz, ó. Python-m, venv, enter, ele vai criar um ambiente virtual e para ativar no Mac você vai botar source, venv, bin, activate, beleza? E aí ele vai criar um cara aí, um virtual environment dentro da sua máquina. Vai funcionar da mesma maneira como a gente vai fazer aqui. Sim. Show. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a biblioteca principal que a gente vai usar para fazer a nossa API, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre é o Flask, tá? O que é o Flask? O que é essa biblioteca de Python, né? Ela é uma biblioteca desenvolvida em Python, tá? Então, ela é usada para desenvolvimento web, no geral, tá? Na maioria das vezes é desenvolvimento web. Então, ela é o que a gente chama de um... Opa, cliquei aqui sem querer. Ela é um micro framework, tá? O que é um micro framework, tá? Qual é essa definição de um micro framework? É um framework que ele não entra no seu caminho, beleza? Então, vou até abrir aqui eu vou falando e vou digitando aqui que eu acho que é mais didático. Então, o Flask, ele é um micro framework, tá? Então, o que ele faz? Ele não entra no seu caminho por quê? Ela não vai ter um grupo de regras, beleza? Que vai te definir, por exemplo, tudo que você vai usar. Tipo, como é que você faz uma conexão a um banco de dados, como é que você salva um arquivo, como você faz certas coisas, tá? Então, tudo isso você vai precisar definir, tá? Então, esse tipo de coisa, ele não vai te obrigar a fazer. Inclusive, tem até aplicações em Flask que elas cabem em um arquivo Python só, tá? Mas, assim, não recomendo você fazer isso, tá? Mas a ideia, né, do micro framework é essa, beleza?
Isso é ótimo para fazer em borda, né? Vai ter um Exatamente. Então, Raspberry Pi, você vai botar em algum lugar e. isso. Sim. Então, ela tenta manter o core da linguagem, o core da sua aplicação bem simples, tá? Então, o core é muito simples do Flask, mas ele é extensível, beleza? Então, você pode estender esse cara e botar ali várias bibliotecas. Tanto é que se você pesquisar, por exemplo, Flask Libraries no Google, você vai achar um monte de biblioteca Flask, tá? Que tem um monte de coisa, beleza? Então, assim, tem várias bibliotecas que estão no entorno do Flask que vão te auxiliar a você fazer o que você precisa. Então, ele não vai tomar a decisão para você de, tipo assim, qual banco de dados você vai usar, qual conexão você vai usar, qual engine para fazer os templates de HTML que você vai usar, tá? Então, ele não vai te obrigar a fazer nada disso, beleza? Ele é minimalista, então, né? Exatamente, Na exatamente. verdade, você começa com uma partezinha e você pode, como você falou extensivo, eu posso ficar instalando vários módulos e crescer conforme a minha necessidade. Isso aí. Então, por default, ele não inclui uma abstração, tá? Uma camada de abstração de banco de dados, não tem validação de formulário, não tem essas coisas, mas a gente vai usar bibliotecas do Python que fazem essas coisas e a gente consegue plugar no Flask para deixar ele bem mais robusto, para deixar a API mais robusta. Essa é a ideia do Flask mesmo, tá? A ideia dele é ser bem simples e as outras funcionalidades você vai acoplando ali e formando a sua aplicação como um todo, beleza? Isso tem as suas vantagens, né? Mas também tem as suas desvantagens, né? As desvantagens é que você precisa entender um pouco do ecossistema do Python e trazer bibliotecas que te façam sentido, né? Mas a vantagem disso é que você tem um framework que você pode usar para diferentes coisas e tipo assim, você não está fixo. Digamos que ele fixasse uma biblioteca de validação de formulário. O Flask ele te obriga a fazer validação de formulário dessa maneira. E aí você não gosta dessa maneira ou essa maneira não te atende. Aí você teria que, sabe, tirar o que ele te dá por default para colocar alguma outra coisa. Então, assim, ele ser flexível e ele ser pequeno é bom para isso, beleza? Porque você consegue mudar essas coisas na sua demanda e crescer o seu projeto conforme precisar, né? É quase na cidade, né? Não fica botando milhões de coisas sem você precisar antes. Exatamente, É beleza? bom. E você vai aprendendo, vai botando conforme sua necessidade. Exatamente. Mas o Flash, apesar dele ser micro, ele tem algumas coisas interessantes que ele já possui, por exemplo, algumas coisas de segurança, tá? Então ele já traz por default algumas bibliotecas de segurança para deixar sua aplicação mais segura. Então ele já faz algumas coisas, tá? Óbvio que ele não faz tudo o que precisa, tá? Tem só algumas coisinhas, então você precisa tomar cuidado com isso também. Mas a gente vai mostrar algumas técnicas e algumas outras coisas aí, beleza? Lembrando, sempre É para use... fazer com os templates que eu vi, né? Que Jinja, né? Pode até fazer a sua página front-end aí, né? Só que nosso Exatamente, intuito é só usar a parte de back-end, né? exatamente. Mas, como o Willow falou, o Flask ele vem com algumas bibliotecas já embutidas dentro dele, tá? Então já vem algumas coisas dentro dele. Inclusive, quais são as bibliotecas que já vêm por default dentro do Flask, tá? Vai ser a biblioteca chamada, deixa eu até abrir aqui, Werkzelg, do Python, que é uma biblioteca de WSGI, tá? Que é uma interface entre aplicação e servidor, enfim. Não precisa entender muito como funciona, mas ela vai ter uma biblioteca chamada Jinja também. O que é o Jinja, tá? Já vem por default no Flask. O Jinja é uma biblioteca em Python que é uma engine de templates, tá? Ou seja, serve para você devolver um template de HTML já pré-definido e você vai embutir as coisas dentro desse template. Então, por exemplo, eu tenho um template O lá, Razor, né? Quem tá no mundo de C Sharp. o Razor do mundo C Sharp, Angular também, acho que tem, aí PHP também tem um deles, enfim. Que eles fazem o server-side handling, né? Exatamente. Então a gente tem aqui esse Jinja aqui que já vai vir dentro do Flash, mas você também pode facilmente mudar ele, tá? Você não está obrigado a ficar só nesse cara aqui não, beleza?
Outra biblioteca que vem junto dele é o Markup Safe, tá? Que permite você fazer escapar, né? Texto do usuário, né? Input do usuário. Isso é para evitar ataque de SQL injection e coisas nessa linha, né? A gente precisa trazer isso. Enfim, e outras duas bibliotecazinhas que nem faz sentido falar porque não tem muito. A gente não vai usar isso ativamente, beleza? Então, show. Então, vamos começar aqui a nossa primeira Vamos lá. aplicação em Flask para a gente fazer um Hello World aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Ah, eu não te dei acesso aqui à máquina, né, Willow? Deixa eu... Não. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Então... Ih, cara, será que vai dar para usar um live share Tá lá. dentro desse cara? Sim, acho que sim. Tá lá, hein? Mas, cara, qualquer coisa a gente pode fazer assim, Beleza, a falando gente vai aí. falando então. Beleza, é porque a gente tá. Só pra vocês entenderem, galera, o Willow, ele tá remotamente falando comigo aqui, né? Mas a gente geralmente usa uma extensão também do Visual Code chamada Live Share, tá? O que essa extensão faz? Ó? Ah, tem como instalar no container, interessante. Essa extensão, o que essa extensão faz? Ela permite que você desenvolva com duas pessoas ao mesmo tempo dentro da mesma pasta da sua casa, por exemplo. Então eu poderia chamar o Willow para desenvolver aqui e eu consigo ver ele aqui dentro como se fosse um Google Drive da vida. Tá? É da Microsoft também, muito boa por sinal e já usei bastante no trabalho também, não só aqui. Mas por enquanto eu não vou abrir ela não, acho que não precisa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um novo arquivo chamado app.py, né? Por que .py, né? Todo arquivo Python, ele vem com esse carinha aqui. Ih, E, criou o Vem, velho. Eu acho que só exatamente. deletar. O que acontece? Deixa eu, É só deletar esse Vem, velho. deixa eu selecionar esse carinha aqui, o interpretador de Python aqui. Isso aqui eu acho que... Não, 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 mas você não já tá com o interpretador por conta do Dev Container, não? Não, não tava não, eu configurei. Ah, é? Eu vou excluir esse venv que ele criou aqui. O que acontece? Ele criou um venv, provavelmente é porque a extensão que eu tenho do Python aqui, ele já cria um venv por default desse projeto aqui, né? Um venv é o virtual env que a gente estava falando, beleza? Bom, então a gente vai, a gente vai criar esse arquivo aqui, app.py, mas antes disso vamos instalar o nosso Python, o nosso Flask aqui. Como é que a gente instala Ó, bibliotecas no Python? tem Beleza? uma maneira interessante de a gente fazer isso aí. Eu não sei se você vai. Dá pra utilizar o Dev Container pra instalar essas coisas. Entendi. Não, Quer tentar? pode ser, pode ser. Mas antes, Beleza. deixa eu explicar pra galera que é o pip, né? Então, Beleza. ó, o Python, galera, ele vem já com um carinha chamado pip. Quando você instala o Python, ele vem com esse carinha aqui, ó, chamado pip. O que esse cara faz, tá? Ele é um gerenciador de pacotes, beleza? Então, com ele, você consegue instalar qualquer biblioteca Python que esteja dentro do repositório dele, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu buscar Flask dentro do repositório do pip, ele vai ter aqui, ó, Flask 2.0.1. Então, essa é a última versão do Flask que foi lançada. Então, é só a gente instalar pip install Flask, ele vai instalar o Flask dentro do nosso projeto, beleza? Bom, então, fala aí, Willow, como é que você falou pelo Dev Container. Vamos tentar instalar aqui. É. Então, Entra ali dentro da pasta do Dev Container, beleza. dentro da pastinha ali na esquerda, ponto Dev Container. Ah, na pasta mesmo. Ah, tá, desculpa. É. Então, esse do container JSON ele é basicamente para você configurar parte do VS Code, né? Mas o Dockerfile é o que a gente quer ver. Quando você abre o Dockerfile, você consegue ver as coisas que foram feitas para poder você construir sua imagem, né? Então, abre o seu Dockerfile. Tá me ouvindo aí? Uhum, sim. Então, aí ele até te ajuda aqui nos pontos aqui já, né? Tá vendo? Optional. Se você, if your PIP requirements really change, seus requisitos do PIP não mudam, pô, descomenta essa seção para adicionar essa na imagem. E eu acho que é legal fazer isso. Por exemplo, então descomenta essa linha 13 a 15. Mas aí que tá, vamos lá. O que isso aqui tá fazendo? Deixa eu entender. Ele vai fazer o quê? É porque você tem que entender um pouco de Docker, mas isso aí vai ser uma coisa simples, tá? O que ele vai fazer? Ele vai
copiar um arquivo de requirements na seu diretório local, né, com todas as suas dependências que você precisa. Aí ele vai rodar o pip install para todos esses arquivos que estão nesse diretório, entendeu? Nesse arquivo de texto. Entendi. Então o que a gente vai ter que fazer só? Se a gente comentando só essas 3 linhas aí, a gente vai ter que entrar na nossa raiz do nosso projeto. E você vai ter que criar um arquivo, esse requirements.txt, Sim. e você vai botar cada dependência por cada linha que você Tá. precisa. Para quem está no Virtual Env, tá, galera? Não tá com essa questão do Dev Container aqui, que a gente explicou um pouco no início da live. Para quem está no Virtual Env apenas, você vai precisar simplesmente digitar isso aqui, ó. Pip install Flask. Ou seja, você está pedindo para o pip instalar a dependência Flask dentro do seu projeto. Então podem rodar essa linha de código aí, que vai funcionar de boa, tá? A gente está fazendo isso aqui porque a gente precisa instalar o requirements, ele precisa copiar esse cara para dentro do pip lá da máquina do Docker, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo arquivo, tá? Dentro desse cara aqui, chamado requirements.txt. Podem criar esse arquivo também, que esse arquivo é útil para vocês também, tá? Com esse arquivo criado, eu posso... Aí você basta... Cada linha que você precisar vai ser um oblib que você vai instalar, né? Então aí você vai escrever só Flask. Isso. Na verdade, a gente podia usar o terminal aqui para instalar, né? E aí a gente faz o pip requirements. Eu já sei o que fazer, olha só. Vamos abrir o terminal aqui. Como é que eu abro o terminal dentro do container? Você puxar ali a parte de baixo para cima. Não. Tem que clicar aqui, ó. Acho que é no show container log, acho que é mais fácil, ó. Mas isso também, puxando ele também é sobre isso. Tá. Então, ó, eu vou digitar aqui o que vocês vão ter que digitar aí também, tá? No seu Virtual Environment, vou digitar aqui, ó, pip install Flask, tá? Então ele vai instalar aqui o Flask dentro da minha máquina virtual, dentro do container. No caso de vocês que estiverem no Virtual Env, ele vai instalar dentro do ambiente virtual, tá? Do Python. E aí depois que eu instalo o Virtual Env, eu posso gerar um arquivo de requirements com base na minha versão de Python que eu tenho. Então tudo que você instala com o pip, tá? Ele vai gerar ele vai instalar dentro da sua máquina, tá? E aí você pode gerar um arquivo requirements.txt com base no que está na sua máquina, tá? No que está dentro da sua máquina. Então, como é que eu faço para ele fazer isso, tá? Se eu não me engano, eu acho que é pip, vamos lá. Então vocês vão digitar isso aí também, ó, pip freeze. O que é o freeze, né? Eu estou congelando todas as versões e todas as coisas que eu instalei no pip para esse momento aqui e vou dizer que o resultado disso eu quero que ele crie um arquivo chamado requirements.txt. Na medida que eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Tudo isso que instalou com o Flask, que eram aquelas bibliotecas que eu falei para vocês, ó, o Jinja, o Arczelg, né, e algumas outras, ele vai escrever nesse requirements.txt para todas as pessoas que depois virem desenvolver nesse projeto. Quando elas chegarem aqui, elas vão simplesmente digitar, ó, pip install -r requirements.txt. E aí todas as dependências que tiverem aqui dentro desse txt vão ser instaladas na máquina da pessoa. Beleza? No caso, se você estiver utilizando no Docker Container, nem vai precisar. Porque Exatamente, você vai salvar esse daí, você vai rebuildar a sua imagem e já vai estar pronto. Exatamente. Beleza? Mas lembrando que você precisa, né? Você precisa descomentar isso aqui, né? Se você dá agora Ctrl Shift P e dar um rebuild. Vamos fazer um rebuild container, né? Então, ó, ele já vai, eu vou clicar aqui, clicar em rebuild container. O que ele acontece? Ó, ele vai dar, o que ele está fazendo aqui, tá? Ele está abrindo a máquina Docker de novo e ele mesmo já vai dar o pip install de todas as coisas que estão aqui no requirements. Ou seja, mostrar. Desculpa. Ele já vai fazer aqui, ó, o comando pip install para instalar todas as dependências que estão dentro desse cara. Então, quem for desenvolver esse projeto aqui e estiver usando o Dev Container, a pessoa não vai precisar fazer nada para rodar o projeto na máquina dela. Simplesmente abrir o Dev Container e acabou, e rodar o projeto. Beleza?
Bom, eu Cara, tô... esse aí a gente tá falando de Python, né? Porque o dev container você bota o que você quiser aí. Você vai começar a fazer com Java, você vai fazer essas configurações para Java, para C Sharp, para Exatamente, Go, para exatamente. Rust. Cara, é muito poderoso isso. Eu não sei se eu vou conseguir ver aqui o log do pip install. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Ah, ele rodou aqui em algum momento aqui, ó. Ele rodou esse comandinho aqui. Mas sem problema. Então aqui, ó, a gente consegue saber, por exemplo, se o Flask está instalado, se a gente digitar Flask. Muito Flask. Então digita em Flask aí, dá um Enter. Se ele aparecer esses comandos aqui, ele vai dizer aqui que falhou para achar a aplicação, tá? Porque ele vai tentar achar uma coisa aqui que a gente não tem ainda. Mas enfim, Exportar o exatamente. Java. E isso você Show. pode fazer também no Dockerfile. Isso aí, isso aí. Então, beleza. Então, eu vou fechar aqui o terminal, tá? Depois, futuramente, eu posso abrir por aqui. Então, a gente está fazendo aqui tudo dentro desse container. Instalamos o Flask. Vocês aí, quem não tem o Docker, pode instalar pelo Virtual Environment, sem problema. Você vai fazer a mesma coisa. Pip install e acabou, né? Beleza. Então... Desculpe. Rude. Na live tem disso, né? No YouTube você não vê as pessoas espirrando. É, Beleza. Desculpa aí, galera. Bom, então a próxima coisa que a gente precisa fazer, agora que eu percebi aqui, a gente precisa botar um git ignore aqui dentro do nosso projeto. Isso aí. Né? Senão vai subir um Quando conteúdo. eu digitei Flask aqui, olha o que aconteceu. Tá vendo que ele criou uma pasta de PyCache aqui? Isso aqui é um cache do Python, né? Quando você roda alguma coisa, ele gera isso. E o que acontece? Se você não tiver um git ignore aqui, ele vai botar todas essas coisas aqui lá para o seu versionamento. E não é o que você quer, né? Porque tem coisa aqui que a gente não quer que adicione. Para quem não sabe, o git ignore é para o git ignorar as coisas que você está... coisas que não precisam subir para o versionamento, né? Então, para achar um git ignore do Python é bem simples. Você vai abrir aqui o Google. O Google é a ferramenta de todo programador, né? Você vai digitar git ignore. E aí vai ter aqui isso aqui, ó. A collection of... Tá até clicado aqui que eu já usei muito isso aqui. A collection of useful git ignore templates, tá? Então esse cara aqui é o quê? É uma coleção aqui do GitHub que tem git ignore para tudo quanto é linguagem aqui que vocês quiserem, tá? Python acabou, né? E o Python tá aqui também, ó. Só buscar aqui Python. E aí vai ter aqui git ignore. A gente vai clicar aqui em raw, tá? Esse raw aqui vai trazer tudo isso aqui, então eu copiar tudo isso aqui na mão mesmo. Ctrl A aqui, copiar. Vou abrir aqui um novo arquivo, .gitignore. E vou colar isso tudo aqui. E aí tá vendo aqui, ó, que o PyCache aqui já ficou cinzinha, isso quer dizer que ele não vai estar mais versionado. O dev container vai continuar versionado, né, obviamente, porque senão a pessoa que pegar esse projeto aqui para desenvolver, ela não vai ter como... A gente não pode não mandar isso aqui para versionamento lá, né? Senão vai dar problema. Beleza? Então, show de bola. Então, a gente tem aqui nosso git ignore. Então, bora codar. Agora vamos finalmente codar, né? Essa parte de configuração realmente é meio chato. Então, vamos fazer aqui um Hello World do Flask. Qual é o Hello World do Flask? Então, vamos lá. Então, começando aqui, a gente vai fazer uma coisa aqui que a gente tem em toda a linguagem, que é o importar, né? Então aqui a gente está importando, tá, o Flask da biblioteca Flask, ó, from Flask, ou seja, a biblioteca lá dentro do requirements, ó, a biblioteca aqui dentro do requirements, o nome dela é Flask. Então, do Flask, importe a classe chamada Flask, beleza? Então isso aqui vai ser uma classe lá dentro da biblioteca, beleza? Existem vários padrões, né? Que tem que ser seguidos, por exemplo, ele sabe F maiúscula porque é classe, né? Exatamente. Variáveis F minúscula. Toda linguagem tem a sua convenção, né? Então é importante Isso. você dar uma pesquisadinha e dar uma olhada na convenção do Python para te ajudar aí. Bom, e aí aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada app, que ela vai ter aqui, ela vai instanciar aqui o Flask, e eu vou passar esse nome reservado do Python. O que é esse nome reservado do Python, né? O underline name. Ele é um cara que vai pegar... Under, né? Oi? Double under.
pessoal fala bastante que esses nomes quando tem esse underscore, né? Eles chamam de Dunder. Que é Ah, tá, Double sim, sim, sim. Dunder. É, É isso, esse nome seria tipo Dunder Name. isso. Ah, tá, entendi, entendi. É, o name em si, tá? Eu não me lembro, não me recordo de cabeça, mas eu acho que ele é uma variável especial do Python que vai pegar o nome do arquivo, tá? Ou seja, isso aqui é referente ao nome do arquivo, que no caso vai ser app, beleza? Se eu não me engano é isso, eu não tenho absoluta certeza, não só a gente está aqui também, né, dando uma aprendida em Python também enquanto faz. Eu uso Python, mas nem tudo, né? A gente grava de cabeça. Mas se eu não me engano é isso, tá? É, bom, aí vamos passar para a próxima coisa. Então a gente vai criar a nossa primeira rota da nossa API aqui. Então qual é a primeira rota da API? Eu vou usar aqui um decorator. O que é esse decorator aqui? É um decorator Python que eu vou digitar aqui, vou dizer que a minha rota vai ser a barra normal assim, tá? E aí eu vou digitar, vou criar um método aqui chamado hello world, tá? E esse método aqui vai retornar um texto aqui, olá mundo, dentro do dev container, rodando Python e Flask. Beleza? Beleza? Então aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função que retorna essa string aqui, que essa função ela é decorada por uma coisa que tem lá na Flask, que é uma rota. Ou seja, eu estou dizendo aqui a rota que vai ser acessada para ele retornar isso aqui. Beleza? Show. E aqui no final eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu name é igual a main, na verdade esse name ele vai retornar main, tá? Porque eu estou dentro de um arquivo main, beleza? Ou seja, se o meu name é igual a main, eu vou rodar se eu não me engano, é o app run. Beleza? Ou seja, o que esse app run vai fazer? Ele vai rodar uma aplicação Flask com essa rota aí na porta default, porque a gente não está passando porta nenhuma para ele. Então ele vai rodar na porta default. Beleza? Então com isso aqui a gente definiu como a gente vai rodar. A gente está dizendo para o Flash para ele rodar a aplicação, inicializar a aplicação. Ok? Show. Então vamos testar isso aqui. Tá? Ah, uma coisa que é bom falar, para quem não está muito familiarizado com o Python, ele não possui chaves, tá? Tipo, eu estou criando aqui um if, né? Eu não preciso botar chaves e tal. Eu boto só 2 pontos. E aí, o Python é importante a indentação, tá? Então, tudo que você faz no Python, se você indentar, sei lá, várias vezes aqui, isso aqui vai dar erro. Por quê? Ele não espera que você tenha aqui, ó, várias indentações aqui de 4 espaços. Beleza? Tudo que você cria... A convenção padrão são 4 espaços. Exatamente. Então, esse if aqui, tudo que tiver dentro desse bloco aqui de 4 espaços, ou seja, se eu digitar alguma coisa aqui e atribuir uma variável, né, ou algo desse tipo, eu vou lá, vou printar aqui essa variável e tudo mais, se isso aqui está indentado, ele está dentro desse if aqui. Se eu criar aqui, por exemplo, um else, tudo que tiver dentro desse else aqui de baixo vai estar dentro do else aqui, beleza? Então o Python ele faz tudo por indentação, tá? Então ele meio que te força a indentar direito o código e isso faz com que ninguém faça besteira de indentação que, né, sempre que você abre um código... Só você ter legibilidade, né, decente. Se você tiver um código mal indentado, né, é ruim. Não roda. No caso do Python não roda, né? No caso de outras linguagens é só o seu amigo que abriu o código lá vai te xingar, né? Mas, beleza. Show. Então, deixa eu apagar isso aqui, tudo que eu fiz aqui, né? Então agora vamos rodar a nossa aplicação e ver esse Olá Mundo lá na tela. Aí agora eu te pergunto, Willow, você que é o pro aí Ih, eu acho que minha câmera caiu aqui, deixa eu... Vai falando aí. Como é que eu faço, por exemplo, vou tirar uma dúvida contigo. Como é que eu faço, por exemplo, para rodar Eu vou rodar o Flask aqui, ele vai abrir um servidor, uma rota, né? Como é que eu vou conseguir acessar isso pelo Dev Container, eu te pergunto. Bom, quando você já está rodando isso, né,
Você pode configurar fazer exportar, como se fosse exportar, né? Fazer sua rota dentro do seu container ser vista para sua máquina host. Aham. Mas quando você está usando o Flask aí dentro e já está meio configurado o padrão, se você acessar como localhost, ele vai já entender que está também no mesmo local. Beleza. Não tem Então, problema. ó, vamos abrir o terminal aqui. Para quem está usando o VirtualEnv, tá? Vocês vão fazer da mesma maneira, tá? Não, Falta não, um negocinho aí, né? não tem diferença. Oi? Não faltou um negocinho aí, não? Aonde? Quando você bota pra rodar aí. Não, não, vai faltar sim, vai faltar sim. É. Então, o que faltou aqui, tá, galera? O que acontece? O Flask, ele possui... Deixa eu até abrir aqui a documentação do Flask. Tem até isso que eu estou fazendo aqui é uma parecido com o Hello World que ele põe aqui, tá? Então, ó, o Flask, na documentação, se você for ver, ele precisa ter uma variável de sistema chamada Flask_app. Precisa ter uma variável que ela indica qual é o seu app, né? Qual é o nome do arquivo que é o inicializador do seu Flask. No nosso caso, o nome do arquivo é o app, né? Então, para a gente rodar aqui, a gente pode fazer... Opa, abri a coisa errada. Para a gente rodar aqui, a gente pode fazer... Tá escrito ali? Oi, fala aí. Por um atalho, se você tiver um arquivo já escrito como app.py ou wsgi.py, você não precisa setar. Verdade, verdade. Ó. Direto. Então, galera, ó, se vocês criarem um arquivo app.py, ou seja, se esse cara aqui já tiver esse nomezinho aqui, você não precisa definir essa variável de ambiente aqui chamada Flask App, indicando para outro arquivo. Se eu tivesse, por exemplo, um arquivo aqui, que o meu início do Flask, o nome dele é, sei lá, hello, né? Eu teria que botar hello aqui. Ou main. Qualquer outra parada. Exatamente. Mas já que a gente está fazendo já que a gente está usando o app.py, não precisa pelo que está dizendo a documentação. Vamos testar aqui. Então, vou botar aqui Flask Run, ou seja, rode o Flask. Ele vai achar esse arquivo aqui e vai rodar o Flask aqui dentro. Ah, rodou. Beleza. Ó, ele já dá aqui, ó. Maneiro. Então, o que ele fez aqui, ó? Quando vocês fizerem isso aí, ó, ele vai estar rodando na sua máquina, beleza? No environment de production, com o modo debug off. A gente não definiu, né? Que a gente está com development. Isso. Dentro do localhost, ó, ele vai estar rodando esse arquivinho aqui. Então, se vocês abrirem o seu browser e digitar aqui localhost 5000, tá lá o nosso textozinho que a gente retornou. Beleza? Então, isso aqui já é um servidor Python que está rodando Flask, tá? Que já tem uma rota sua ali que está devolvendo alguma coisa para o browser. E por acaso agora a gente está devolvendo só um texto, né? Mas agora a gente vai começar a codar e vai retornar um JSON, enfim, e o que precisar aí futuramente, tudo que a gente precisa rodar aqui. Uma coisa importante É impressionante, né? A quantidade de linhas que você teve que fazer para poder rodar uma API. Exatamente. Então aqui, ó, isso. por exemplo, se eu digitar aqui linhas, hello, né? E parar aqui a aplicação e rodar de novo, se a gente abrir aqui, ó, localhost 5000, ele não vai achar mais nada, ó, not found. E aí a gente vai digitar aqui hello, /hello, e aí ele vai retornar certinho o texto. Ou seja, esse app root aqui, ó, ele já vai tá definindo a sua rota para chamar essa função aqui. Então a gente vai construir a nossa API inteira usando essa estrutura aqui. Claro que a gente não vai fazer num arquivo só, né? A gente vai começar a dividir, enfim. Mas tá vendo aqui também quando bate aqui no API, ó, ele já até dá uns logs aqui, ó, pro seu servidor, beleza? Tem uma coisa interessante também, para toda vez que a gente for alterar aqui, a gente não precisar ficar rodando toda hora isso aqui, a gente pode setar o nosso environment para developments, beleza? Então, como a gente faz para setar o nosso environment para developments? Usando uma variável de ambiente também, tá? Então, se eu fechar aqui, eu digitar export, no caso do Windows, tá? Quem está no Windows, só para deixar claro, quem está no Windows é set, tá? Então, é set flask
environment igual... Eu acho só, né? Não, é env, desculpa, Flask env development, e aí vocês dão enter, beleza? Para quem está no Windows é isso aqui. Para quem está no Ubuntu, vai ser export flask env igual development. Isso aqui a gente pode botar depois no Dockerfile, né? Pra gente não precisar ter que ficar... Pra quem tá no Docker, no Dev Container, Pra quem... é só botar env. Env aí exatamente assim. Flask env igual a develop. Ah, tá, desse jeito, né? Em vez do export, você vai escrever env com env maiúsculo no Dockerfile. Ah, sim, no Dockerfile. Ah, tá. Então você pode declarar lá logo e deixar assim. Isso. Não, eu não vou declarar isso agora, não. Tu quer declarar lá já ou... Não, você pode seguir. Tá, beleza. Onde é que eu vi isso? Onde é que a gente vê isso, né? Na documentação aqui, ó. Eu não sei se ele mostra na documentação. Ah, mostra assim, ó. Debug Mode, ó. O Debug Mode, você habilita fazendo isso aqui, ó. Lá. Mesma coisa que eu fiz ali, ó. Flask env developments. O que é o Debug Mode? Toda vez que você fizer alteração no seu arquivo, ele vai já restartar o servidor. Então isso para desenvolvimento é muito bom, mas não subam as suas aplicações com isso em development, tá? Pelo amor de Deus. Senão vocês vão ter problemas aí. Aí você muda um aí. arquivo, ele recompila e atualiza direto? Sim. Exatamente. Legal. Então se eu digitar aqui... Webpack, né? Exatamente. Eu digito aqui Tal. Flask env development, blá blá blá, dou enter, beleza. Aí eu vou rodar aqui minha aplicação, tá? Então, ó, olha só, ele já mudou um pouquinho aqui como ele digitou, ó. Ele mudou aqui o environment para development, mudou o debug mode para on, tá? E aí, ó, restarting with stats. Aí o que isso quer dizer, tá? Se eu mudar aqui, ó, de hello para barra só e de salvar, olha o que vai acontecer. Ele vai, ó, detectar uma mudança aqui e vai subir o servidor de novo. Então, ó, eu vou atualizar aqui, ele vai dar not found. E aí eu boto lá de novo no index, né? E ele vai lá dar a mensagem. Se eu mudar aqui, né? E salvar, ele vai restartar o servidor novamente. E aí se eu voltar para cá, ele vai dar not found e por aí vai. Beleza? Já deu para entender. Obviamente ele não vai atualizar o browser, né? Porque aí isso aqui não é React, não é um Webpack da vida, né? Não está plugado no browser em si. Uma API, galera. Beleza? Então, tá aqui, a gente configurou já tudo bonitinho, tá? E é isso. Vamos para o nosso requisito, né? Exatamente. Vamos primeiro lá para o nosso requisito. Qual que a gente precisa fazer aqui? Deixa eu tá no README, né? Fechar aqui. Então vamos abrir aqui o README. Na verdade, eu acho que a gente precisa fazer muita coisa antes de começar a ver o requisito, hein? A gente precisa começar a criar nossas pastas aqui. E... Para entender o que é, o que a gente precisa fazer para a gente poder criar de acordo com... né? Tá, beleza. Então vamos lá. A primeira tarefa. Então a gente precisa ter duas entidades no sistema, ou seja, a gente precisa ter duas classes que vão ter cada um desses atributos aí, beleza? E a gente vai ter que ter APIs que são essas rotas aqui, né, de passeio. Ou seja, a gente tem que buscar um passeio, a gente tem que ter, buscar os passeios por paginação, a gente tem que trazer inserir um novo passeio, né? Atualizar um passeio, deletar um passeio, dizer quais são os passeios de hoje, né? Isso aqui a gente está falando no contexto de quê, né? A aplicação ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter uma lista de passeios que cada pet vai ter, ou seja, cada pet ele vai poder ser passeado, né, com as pessoas, e cada passeio tem um horário de início, término, latitude e longitude, a duração, o preço e por aí vai, tá? Então cada passeio ele vai poder ser buscado dessa forma aqui, tá? Cada passeio pode ser iniciado, pode ser buscado o início dele por aqui e o fim dele por aqui, beleza? Então, basicamente, isso. Na verdade, agora eu estou meio na dúvida. Esse início e fim aqui é para quê mesmo? Esse get aqui? Acho que era para saber o início do... Para começar um passeio, não é isso? Não é para iniciar um passeio e finalizar um passeio? Realmente não lembro. Só pegando pra ver. Depois a gente dá uma olhada, falta muito pra gente chegar lá ainda. Mas eu tenho aqui uma especificação do desafio lá, do Dog Hero. Só para lembrar aí pra galera nova que tá aqui na live, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente gerou a partir de um desafio para uma entrevista que o Dog Hero, que a empresa Dog Hero faz, tá?
Então a empresa Dog Hero, ela dá um desafio para uma pessoa fazer, né, um programador, pô, faz aí, entrega pra gente, a gente vai avaliar para ver se você tá dentro dos conformes. Então a gente está tentando fazer aqui um desafio de entrevista real, tá? A gente pegou aqui e tentou especificar o que a gente precisa e a gente vai fazer esse desafio em Python, beleza? Basicamente isso. Depois eu mando, se vocês tiverem interesse em saber o desafio lá do GitHub, eu mando aqui, que lá tem o GitHub certinho, tá? Então, o que você pensou em fazer agora, primeiro? Tá. Bom, talvez, eu acho que a gente podia começar a definir cada pasta do nosso projeto, onde a gente vai organizar, como é que a gente vai organizar as nossas pastas e tudo mais, certo? Uhum. Então, eu sugiro que a gente primeiro defina. Primeiro eu crio uma pasta source, eu acho, que seria interessante. Então a gente tem aqui um src, vou criar uma pasta source aqui dentro. E eu acho que daqui a gente pode criar uma pasta chamada API, ou seja, essa pasta vai ter todos os arquivos de API do sistema. Vai ser os controllers, né? Isso, exatamente. Não controllers, né? Vai ser as rotas para cada uma das APIs, certo? E dentro dessa pasta source, eu vou criar um arquivo dentro da pasta source chamado main.py. Beleza? Então esse arquivo aqui, ele vai ter algumas configurações de projeto se a gente precisar futuramente. E esse .py aqui vai ser chamado pelo app.py. Beleza? Então esse app.py ele vai referenciar o main, que vai inicializar o Flask, que vai inicializar as APIs junto com as rotas e por aí vai. Beleza? Não sei o que você acha disso. Se você acha Modelagem de uma... Python, você que sabe, eu não sei, estou por fora. Então, na verdade, nosso ponto de entrada, de fato, da aplicação é em main, né? Em main não, em app.py. Aí depois o main vai como se fosse configurar, né? Flash e tudo mais. Isso, eu imaginei Tá. mais ou menos assim. Ah, Mais ou legal. menos assim, tá? Vamos seguir assim. Eu acho que é bem como mais ou menos o C# que você tem aquele o program, né? O startup, tá? Isso. Beleza. Só para deixar claro aqui, né, galera? Tudo isso aqui você pode fazer da forma como você quiser, né? Mas é bom ter uma convenção aí sua, ou então que você viu Viu só? em algum outro lugar, né? Por exemplo, você pode, provavelmente, se eu digitar aqui, ó, Flask API Directory, sei lá, Structure. Provavelmente vai ter, ó, aqui, sabia que ia ter uma coisa assim, tá vendo? Como estruturar o seu projeto Flask, né, Starter Kit em Project Layout, né? para a produção. Aí ele vai ter aqui, provavelmente, em algum lugar, deixa eu descer aqui, tá vendo, ó, uma estrutura de projeto, tá vendo? Que não é muito diferente, na verdade é diferente sim. Mas a gente vai fazer a nossa Cada um tem o aqui. seu init. Isso, Mas aqui, enfim, tem várias maneiras de você fazer isso, tá? É, Então vamos tentar fazer mais ou menos com uma coisa um pouco mais simples agora, mas depois a gente pode iterar sobre isso e fazer outras versões, inclusive. Aqui eu acho que deve ter outro, ó. Tá vendo? Esse aqui ele decidiu de criar um app.py, enfim. A gente pode ter outras Setup na raiz. coisas. Exatamente. Uma coisa que eu acho que seria legal é criar aqui uma pasta chamada Models. O que vai ter dentro dessa pasta? Vai ter as nossas duas classes, né? E o nosso modelo lá de cada coisa. Sacou? Então, por exemplo, lá a gente vai ter que ter passeios e pet. Então a gente vai criar dois. Qual modelo você está pensando em seguir de arquitetura, assim? É de domínio ou tipo Model View Controller? Eu pensei nesse model mais no seguinte, ó, vai ter um modo aqui. Já que a gente está dando o nome tudo em inglês, passeio a gente põe de botar. Não sei qual nome a gente põe nessa. Pet walking? Pode mudar também para português se quiser aí, pô, ainda. É, mas eu acho melhor codar em inglês. Eu acho que sempre é melhor, galera. Só pra deixar claro aí, sempre é bom. Vou botar pet walking. Ou então, pet walking pode ser muito
E se você quiser passear com um idoso? Não, tô zoando. A aplicação não vai ser isso, né? Vai ser de pet mesmo. Então deixa assim mesmo. O E que ela vai conter? Ela vai ser as informações do passeio de fato. isso. E aqui a gente vai criar um pets. Então, qual é a ideia de. Na verdade, aqui pode ser sempre no plural, tá? Eu botaria pets walking. Não. Qual nome a gente pode botar aqui de passeio? Mas não pode ser walk? Só walk? Walks. É, pode ser. Ah, Pode ser. Por que eu tô querendo botar plural, tá? Porque a ideia é que isso aqui. Qual é a ideia que eu tenho para essas duas classes aqui? Elas não só vão ser classes do modelo, como elas também vão ser. Vão manter o estado da aplicação. Deixar claro uma coisa aqui que a gente não falou isso ainda. A gente não vai usar banco de dados inicialmente, a gente vai gravar tudo em memória, né? Então, a ideia é que esses models aqui, eles gravem... Desculpa, novamente. É, a ideia é que esses models aqui, eles gravem em memória cada coisa. Então, por exemplo, aqui no Walks, ele vai ter uma função, vai chamar create. E essa função vai criar um passeio em memória. Beleza? E aí o pet vai ter um create também, que vai criar um pet em memória. E é basicamente isso. Não sei o que você acha. feito. Oi? Memória ou arquivo? Aí tanto faz, né? Porque aí a gente pode mudar isso depois e é só mudar essas classes aqui, né? A implementação em si. Arquivo, né, também. É, exatamente. Beleza? Então, show. Então, vamos já começar a escrever o nosso arquivo main, tá? O arquivo main, eu pensei em colocar... Deixa eu abrir aqui. A gente pode colocar aqui. Deixa eu pensar. A gente pode botar... Vamos fazer aquele mesmo código, ó. Flask, import, Flask, tá? Só que a gente vai também colocar aqui... Deixa eu pensar. A gente vai digitar aqui. If, vamos fazer a mesma coisa. Flask. Podem copiar aqui até do outro arquivo lá, tá? É que eu tô digitando de novo só pra... Então a gente tá botando igual aqui. Main. Beleza? App run. E aí eu vou botar aqui, tá? Só pra poder ser mais descritivo. Exatamente a porta que a gente tá rodando. Tá? Isso Beleza? é pra configurar, né? Tá certo. Isso. Então eu vou colocar esse carinha aqui que a gente pode definir a porta aqui. Tá? E aí dentro lá do nosso arquivo web.py, a gente pode apagar tudo isso aqui e botar aqui from main imports. Na verdade aqui tem que botar from... Tem C, barra, como é que é? não me lembro de cabeça, mas peraí. From main imports. E vamos colocar aqui o app. E aí eu posso botar as application, só para dar um outro nome aqui se eu quiser, tá? Mas deixa app mesmo, não tem problema não. E Já aí achou esse esse app link? aqui... Oi? Tá marcadinho embaixo. Deixa eu ver aqui. Could not be resolved. É que ele tá dentro de source, né? Vamos fazer uma coisa mais simples? Vamos passar esse app aqui para dentro do source. Acho que vai ser mais fácil, tá? Porque aí pra gente rodar, a gente simplesmente vai digitar, a gente vai dizer o Flask App vai estar dentro desse cara aqui. Isso aqui que a gente está fazendo só para separar as responsabilidades, tá, galera? De quem está rodando e quem tá de fato controlando a aplicação, tá? Então eu estou digitando aqui no name app Mas modern então, name. eu acho que é só botar src ponto, não é? Tava dando uma olhada aqui. Se você botar src ponto, Não, acho que não. ponto, main. Mas eu acho que a gente precisa criar, para isso a gente precisa criar um init aqui, se eu não me engano, tá? Ah, não, se você quiser botar o app fora, entendeu? Do src, aí você, o diretório você botaria diretório, ponto, aí chegaria no arquivo. Ah, tá. Você tá falando deixar aqui mesmo.
Se você quiser, aí você, ele Pronto. botaria src.main. Beleza. Também funciona, tá? Então, ó, pode deixar o app.py aqui fora, o main aqui. Acho que é legal para exemplificar como é que importação funciona no Python. Isso, exatamente. Então, ó, isso aqui a gente está importando daquele cara aqui, estamos importando o app, ou seja, importando a variável app que está sendo exportada aqui. Por que ela está sendo exportada? Né? Porque a gente está definindo ela no escopo raiz aqui, né, de tudo. Então a gente consegue acessar esse cara aqui de fora, tá? E aí aqui a gente está simplesmente rodando a nossa aplicação, beleza? Basicamente isso que estamos fazendo, ok? Bom, feito isso, vamos rodar aqui a nossa aplicação só para ver se está tudo funcionando. Na real, já está rodando, né? Já está rodando. Caraca, ele já configurou isso tudo. Só que assim, não vai ter nenhuma rota ainda, tá vendo? Não vai ter rota nenhuma, beleza? Tem problema não. Vou fechar aqui. Tá. Uma outra coisa que a gente podia fazer, isso é pensando já no futuro, é fazer configuração de outros ambientes. Mas eu acho que a gente pode fazer isso depois. Que aí teria que ser um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, enfim. A gente pode fazer isso depois, né? Eu acho que agora não tem necessidade não de fazer isso. Pode complicar demais, tá? Bom, eu acho que é isso, né? Em termos de estrutura, acho que a gente pode deixar assim, tá? E aí aqui dentro da API a gente vai ter as rotas, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a rota de passeio, né? Que a gente deu um nome, não foi isso? Passeios. Então, vou botar aqui, ó, passeios. Aí a gente pode botar em português porque é o nome da rota, beleza? E a gente só vai ter essa rota aqui, né? Por enquanto, beleza. E essa questão do versionamento? Ah, Tem sim. alguma coisa? A questão do versionamento, a gente pode fazer uma coisa mais complexa depois. Vamos pensar nisso depois, por enquanto, tá? Mas eu acho que a gente poderia fazer o versionamento dentro desse API e ele importa as rotas que estão definidas aqui e ele coloca o V0.1, entendeu? Em todas as rotas que forem importadas do outro cara, digamos assim, tá? Então Sei como é vamos... que você vai fazer isso, mas beleza. não, é o Flash que tem esse tipo de funcionalidade, sim. Fica Beleza. tranquilo. Só não lembro de cabeça, a gente vai ter que dar uma pesquisada também, agora, Tem, normal. beleza? Tá. Então agora, uma coisa, vamos criar o nosso walks aqui então. Vamos lá. Eu vou criar uma classe aqui, chamada walks, tá? Que ela não vai herdar de nada. No Python a gente herda de uma maneira um pouco diferente, né? A gente coloca aqui, beleza? Que a gente está herdando. E eu vou criar aqui um construtor que ele vai... Eu vou criar aqui... Deixa eu pensar. A gente pode criar um construtor ou a gente pode criar simplesmente... vamos criar um construtor. Vamos criar um construtor aqui, ó. Então, um construtor no Python, tá? A gente pode colocar aqui underline, underline, init. Isso aqui é um construtor em Python, tá? Isso aqui não precisa botar, não sei porque ele botou isso. Isso ali é só um retorno, né, que a gente pode definir. Então, eu vou colocar aqui no construtor que ele vai receber o quê? Vamos lá. Quais são as coisas que a gente precisa aqui no nosso requisito? A gente tem aqui, ó... Opa, botei requirements, mas não era isso. A gente tem, vamos lá, status, date, né? Botar schedule, date, price. Na verdade, estou botando uma coisa aqui meio JavaScript, né? No Python, o padrão Isso. é underline, tá? Preço, duração, não, na verdade, duration, latitude, longitude, pets, né? Que vai ser uma lista, start time e end time, beleza? E a gente vai criar aqui, ó, cada uma dessas variáveis com base do que foi passado. Esse self, ele faz uma referência à própria classe que a gente já tá, ok? Então a gente vai fazer o self status, enfim.
Tem que Schedule voltar uma this. indentação, não? Oi? Não, tá certo. Não, precisa não, tá certo. E aí já aqui já tá replicar, né? Vou botar um monte de coisa aqui. Aí eu clico aqui, Ctrl D, ó, ele seleciona os dois, eu colo. Ctrl D, colo. Ctrl D, colo. Tá. Seleciono, Ctrl D, colo. Olha as magias aí do Lucas. Na real, tinha maneiras mais fáceis de fazer isso aqui com Vim, com certeza, tá? Mas não vou Porra, mostrar um Vim programa aqui. com vinho aí vai ser foda. Exatamente. Beleza, então o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma classe, tá? Que as instâncias dessa classe vão receber todos esses valores aqui, né? E a gente vai criar É, aqui... construtor, né? Oi? É um construtor. Exatamente, exatamente. Então, o construtor desse cara aqui. E aí, dentro dessa classe, eu quero criar também, tá? Na verdade, a gente está fazendo um pouco errado aqui, mas tudo bem. Eu acho que eu vou fazer duas coisas. Ó. Eu vou criar duas classes aqui dentro. Uma chamada Walk, que é um cara só. E a outra, então a gente vai copiar todo esse init aqui para dentro. E a Walks, ela vai ser o quê? Ó? Ela vai ter um array e ela vai ter um método chamado create, que vai receber um walk. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando aqui duas classes, tá? Uma classe é o nosso modelo, ou seja, o que esse modelo vai contemplar, e outra classe é uma lista de passeios, né? Então, Eu acho que você pode botar, sei lá, né? Falar que é repositório, né? Walks repo... Pode ser algo Né? assim, isso. Bom, pode ser. E aí a gente vai colocar aqui na lista, tá? Do Python, a gente vai fazer o append desse cara aqui dentro dessa lista, beleza? Então aqui em cima a gente está definindo uma variável que vai ser uma lista em Python, tá? E aí a gente vai adicionar o cara que foi criado dentro dessa lista. Então, eu vou dar um append aqui no walk, beleza? Lembrando, olha uma coisa interessante que é bom falar de Python, tá? Esse método aqui, ele não está funcionando porque se eu não boto self, se ele não receber self, ele não identifica esse método como um método que está dentro de uma classe. Esse self identifica isso, tá? Então aqui eu teria que botar self.walks. Por quê? O self ele é uma referência à instância atual. Então a classe no Python, ela funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? Não é exatamente como a gente imagina em outras linguagens, tá? Então todo método que você criar dentro de uma classe Python tem que passar a referência do próprio lugar que ele está sendo criado, né? No caso da classe. Exatamente. Senão ele não vai funcionar da maneira que a gente espera, tá? Vou até abrir aqui um link para vocês verem. W3 Schools mesmo. Então aqui, ó. Então aqui você consegue criar uma classe, né? E se você criar, por exemplo, um método, cadê? Aqui, ó. Todo método dentro de uma classe, tá? Para ele entender que esse método faz parte dessa classe, você precisa ter um self. E o parâmetro self é uma referência à instância atual que está sendo utilizada. Beleza? E a gente usa ela para acessar as variáveis de uma classe, de uma mesma classe. Ok? Então aqui que eu estou fazendo, eu estou acessando a variável walks e estou fazendo um append, ou seja, eu estou inserindo nessa lista ali esse carinha. Beleza? Uma coisa que a gente esqueceu de criar aqui é um ID, né? Mas a gente pode também gerar esse ID Fazer um guide na hora. usando um UUID. O que tu acha? Acho UUID, guide, pode ser. que dá para usar alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro exatamente como é que faz isso no Python. Deixa eu testar. Pra isso, né? Deixa eu testar uma coisa aqui interessante. Ó. Vamos abrir o terminal aqui. Por isso que é bom ter esse carinha aqui, né? Vou abrir um novo bash aqui, vou digitar aqui, ó, Python. Vou abrir esse cara aqui. Se eu não me engano, tem uma biblioteca chamada UUID. Tem. Deve ser alguma coisa assim, ó. UUID 4. Se minha memória não falha. Moleque, aí, ó. Viu? Então é só fazer isso. Show. Tá?
Já Então, gera isso direto no que construtor também, é, self igual. para quem não sabe o que é o UID, eu acho que poucas pessoas, talvez, não, na verdade é bom a gente falar, né? O que é o UID, né? Ele é um ID gerado por um algoritmo, tá? Então, ele é um algoritmo bem robusto aí. E tanto é que ele tem várias versões até. A gente botou 4 ali, que é a versão 4 desse cara. Então ele é um gerador de um identificador único universal. Ou seja, esse cara garante que no mundo inteiro, tá? Não é só na sua aplicação, não. No mundo inteiro, esse ID que ele está criando vai ser único para essa coisa que você criou, tá? É Universalmente. Universal Unique, Unique, Exatamente. né? Mas Entendi. se eu não me engano, existe sim uma chance dele Muito criar, pequena de é, ser idêntico. de criar o ID idêntico, tá? Existe uma chance, mas dentro de uma mesma aplicação é quase impossível, tá? Eu acho que você pode deixar o algoritmo rodando UIDs aí várias vezes até ele achar um igual. Eu acho que talvez isso aí fique rodando até você morrer aí, não sei. Vai que. Com certeza. É muito provável. Tá? Então ele tem essa sequência de caracteres aqui, né? Que são 16 octetos e tal, enfim. É, que são esses caracteres com essa coisinha aqui. Mas Não isso vamos aqui. entrar muito a fundo, né? Enfim. É, foi mal. E aí eu vou dar um exit aqui, sair daqui do Python e fechar esse bash aqui. Show. Isso aqui é só para poder diminuir, né? Tá, vou fechar isso aqui. Beleza, então a gente pode usar essa classe. Então, sabendo que a gente pode usar essa classe, ó, a gente vai importar esse cara aqui em cima. E aí, para cada walk que a gente criar, ou seja, que a pessoa usar o construtor, eu já vou dizer que o ID dela vai ser um UUID versão 4. Tem até o 5 já, mas vou usar o 4. Beleza? Então ele vai gerar aqui um UID único para cada walk que a gente está criando aqui. Tá? E aí vamos já criar os métodos aqui que são importantes aqui de memória, né? Não sei, você acha melhor já criar? Já vamos criar aqui, né? Sim, pô, create você já vai pegar, tá na append nele aí. O delete, a gente vai fazer o quê? A gente vai receber um walk, né? Pro ID, né? A gente vai fazer um walk. Tem um. Pode também fazer o Então, delete só pelo ID, né? mas Não tem precisa o. do objeto. Isso, mas tem o remove. Só que o remove, a gente pode fazer o remove, tá? Só que o remove da lista, ó, o que vai acontecer? Isso aqui, tá? Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque dentro do Python, o remove ele vai usar o equals para identificar dois passeios, né, iguais. Então, para que isso funcione da classe, né, na classe em si, a gente precisa implementar Impulse. o método equals, tá? Aquele velho método equals como é que se diz? Chavão. Do Java. Exatamente. Tá? Uma outra. Vamos implementar aqui então nessa nossa classe walk aqui. Você override, né? Vou fazer um override aqui do EQ, tá? Esse aqui é o equals, tá? Engraçado, o Python novo, eu não tô muito ligado nisso. Alguém aí que estiver assistindo aí, que estiver mais ligado no Python, eles adicionaram tipagem Tem. dentro do Python? Uhum. Isso não tinha não, porque o Python ele é uma linguagem dynamic typed, né? Dinamicamente Você tipada. tem como declarar agora. Interessante. Mas eu vou ser anarquista aqui e vou tirar isso aqui. É, Então, ó, como é que a gente faz o Meu equals código aqui, rodar ó? em Python 275. O que que eu estou definindo aqui, ó? Se o ID da instância atual for igual, vou botar aqui other, ao ID do objeto que foi passado aqui, eu considero que esses dois caras, eles são iguais. Beleza? Só que, se eu não me engano, dá uma pesquisada aí, Willow, se eu não estou falando besteira, enquanto eu estou falando aqui, você me ajuda aí? Se eu não me engano, a gente o equals, o EQ não é suficiente. Eu acho que a gente tem que também implementar o hash. Ó, eu digitar aqui, ó, underline hash,
a gente precisa devolver aqui um hash. Como é que a gente devolve um hash? Eu vou retornar aqui um método chamado hash, passando aqui o ID, ó. Isso aqui também serve para ele conseguir ver que tem dois caras iguais, tá? Se eu não me engano, o que acontece? O remove da lista, ele precisa que esse objeto aqui, ele implemente o protocolo hashable. E esse protocolo hashable, né, dessa classe aqui, ele tem que implementar esses dois carinhas aqui para que ele seja hashable, digamos assim, tá? Beleza? Uma outra coisa que eu acho que é seguro a gente fazer, tá? Todo objeto, toda classe Python, ela é bom que ela herde de um cara chamado object, tá? E não simplesmente isso que a gente colocou aqui. Então, ó, vou herdar aqui do object, que é uma classe default lá do Python, tá? É a classe base, ó, the basic class da hierarquia de classes, beleza? Então, assim, eu vou botar aqui o object nos dois. No Python, quando a gente põe uma coisa entre parênteses aqui, a gente está dizendo que a gente vai herdar desse cara. Então, por exemplo, se eu botasse aqui classe walks e digitasse aqui walk, eu estou dizendo que esse walks aqui está herdando dessa classe aqui de cima. Então é assim que a gente herda no Python, tá? Mas eu vou deixar o object mesmo, ok? Bom, se eu não me engano, isso aqui está coerente, está certo já. Então eu vou digitar aqui também Só o equals já seria necessário, não sei se você... hash precisa. Tá, então vamos tirar aqui, se der erro a gente vai saber. Então vamos fazer o update, ó. O update simplesmente é o quê, né? A gente vai fazer aqui walks. Bom, o update, eu acho que a gente vai ter que fazer uma coisa um pouco mais complexazinha. Porque o update a gente vai ter que fazer um remove do que já está aqui, né? E adicionar esse novo cara aqui. Beleza? Bom, então o que a gente pode fazer é... Vamos lá. Primeiro a gente tem que achar Vamos tentar achar o index desse cara, ó. Dentro desse cara aqui, ó. Index... Vamos botar o walk aqui. Então ele vai baixar o index desse cara aqui, né? Se eu não me engano o equals, né? é isso que essa função faz? Acho que sim, né? Return the first index of value, sim. Isso aqui só tem um problema, né? Se futuramente esse equals aqui mudar de ID para outras coisas, vai dar problema. Entende por quê? Não deveria mudar, né? Mas talvez a gente podia fazer forçar uma coisa aqui. Vamos fazer um loop aqui e a gente pega pelo ID, entendeu? Por quê, galera? Só para explicar um pouquinho, tá? A gente sempre tem que pensar na programação defensiva, digamos assim, tá? Então, se eu, por exemplo, pego o index aqui e passo o walk, o que eu tô deixando claro aqui, né? Eu tô dizendo para o código implicitamente, né? Eu não estou definindo isso na mão, né? Que ele vai sempre trazer o index aqui com base nesse equals aqui. Mas qual é o problema disso aqui? Se futuramente alguém chega aqui e digita aqui, ó, and self price, ou seja, and self price igual a other price, né? Ou seja, o que eu tô dizendo aqui, tá? Eu não sei se eu posso fazer no Python não pode, desculpa Python. Eu quero dar um enter aqui para indentar isso aqui, mas o Python é tudo de indentação, então não posso fazer isso. Mas beleza, então se eu disser aqui, ó, que um objeto é igual a outro, se o ID é igual e se o preço é igual, eu sei que isso pode não fazer sentido, tá? Mas digamos que tivesse uma outra coisa aqui que a gente queria colocar no equals. Eu acabei de quebrar a minha lógica de update. Por quê? Se o cara está mudando aqui, se ele está fazendo um update no preço, esse index aqui vai retornar nada, porque a gente não está fazendo a comparação certa. Ou seja, a gente está deixando no nosso código uma lógica que não está evidente para o programador que vier aqui alterar esse código e fazer manutenção. Então, tomem cuidado com isso.
Então, talvez nesse caso, a gente precisa deixar explícito que a gente vai considerar apenas o ID para fazer esse update. Não sei o que você acha. Quando você usa o index aí, ele não retorna um -1, alguma coisa assim, quando não existe? Sim, só que tipo assim, teoricamente, deveria existir só pelo ID, né? Certo? Sim, sim, não. Tô falando se você quiser, pra não ter que fazer aquele for lá. Como assim? Não entendi. Se eu for porque que no update você vai implementar um for agora, É, o que eu pensei é a gente fazer um for para poder pegar o index. acho que o index, quando ele não acha esse objeto na lista, o que ele retorna? Acho que ele retorna -1. Não, arrays is value error. Não, então você pode usar trycat. Tá. Não, mas assim, se ele não achar, né? É, Mas no caso, se tiver um end aqui de alguma outra propriedade e ele não achar, pode ser só porque a gente está querendo que ele buscasse apenas por ID. Entende? Sacou? Tipo. entendi. Mas a gente pode fazer isso também. Posso, né? Oi? Aí você tá definindo a regra. O equals pra mim você tá definindo uma regra de negócio aí, né? É, O que você considera que tem que ser igual, né? verdade, verdade. E tá tocando meu celular aqui, calma aí. Não tem problema não. Verdade, verdade. Tenho. A gente pode deixar assim então, por hora. Vamos então fazer o index aqui mesmo. Na real, o que eu tava pensando em fazer com o index, tá? Eu pego o index desse cara, e aí a gente remove esse cara. Peraí, quais são os métodos que tem aqui mesmo? Ó? Tem um index, um insert, tem um pop, né? A gente pode usar o pop passando o index, certo? Isso. E depois, deixa eu pensar. A gente pode dar um append aqui, né? Do novo walk. Certo? Tá coerente isso? Eu tô pegando o index desse cara. Update, né? Na, Só na fazer um real, a pop gente não pra. precisava fazer isso, né? A gente podia remover e depois adicionar de novo, né? Pode ser. Só que assim, se a ordem importar, a gente tá Isso aí vai ser cagando um problema. tudo. Vai ser um Isso aí. problema. Mas aí a gente pode fazer assim então, ó. Eu acho que o append. Tem algum desses caras aqui que aceita o index. Aqui, ó. É esse aqui. Aqui, ó, index. Você faz um insert sobrescrevendo. A gente dentro faz um do insert desse cara aqui no mesmo índice que estava o outro. Então eu tô removendo o outro cara, né? Tô removendo o índice do outro cara e depois tô passando isso aqui. Sim. Beleza, isso aí. Bom, e aí a gente vai criar um último método aqui chamado fetchAll, né? O que você acha? Que ele vai simplesmente retornar todos os passeios. Opa, self.walls. Beleza? Isso aí. Então, ó, a gente acabou de criar uma classe que ela vai ter todo o nosso modelo e tem também a interação desse modelo. Beleza? Basicamente isso. Só que a gente precisa definir que esse cara aqui, ele tem que ser Esteja em algum uma... lugar, né? esteja em algum lugar e que ele seja Tem Newton. ele seja um singleton, exatamente. Seja o estado da aplicação inteira. Exatamente isso. E aí a gente vai ter que ver como fazer isso com o Flask e embutir ele. Beleza? Enfim, já deu 1h50 de live. Opa! Obrigado aí, Gabriel. Gabriel LSF está nos seguindo agora. Valeu pela follow. Então a gente ainda tem 1h50 de live. Eu acho que a gente já falou bastante Faz coisa um aqui. resumão, né? Exatamente. Então, hoje, a gente vai encerrar a live por aqui, tá, galera? Mas hoje, só para fazer um resumo, a gente configurou o Dev Container, né? Hoje a gente perdeu bastante tempo com configuração, né? A gente não codou tanto, a gente perdeu bastante tempo com configuração. Então, a gente tem aqui
A gente configurou um Dev Container, que é um Python rodando, um container Docker, né, rodando aqui dentro do Visual Code, tá? E a gente criou a nossa aplicação aqui, base, né, alguns objetos base aqui, para cada uma das coisas que a gente vai fazer dentro da nossa API, beleza? E aí na aula que vem a gente vai continuar isso aqui, a gente pretende criar testes para isso aqui, né, eu acho que é legal a gente fazer isso, né, para a gente testar a nossa aplicação. Então a gente vai criar testes para essas duas classes aqui, e semana que vem a gente começa um desenvolvimento maior de código em si, tá? Da nossa especificação aqui. E é basicamente isso. Eu vou comitar isso aqui, então vocês podem clicar aqui embaixo no nosso Twitch, tem um linkzinho para o nosso GitHub, também tem um linkzinho para a nossa comunidade do Discord, se vocês quiserem falar com a gente, entrar lá para bater um papo, dar sugestão ou qualquer coisa do tipo. E é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Bruno. Não, cara, só agradecer aí pela sua aula, Lucas. Tô aprendendo muito. Muito Sim, tempo que eu não vejo Python, pô. E mexer com API assim, né? Na verdade eu usei muito Python, mas não era com finalidade de fazer API web. sim. Hoje a gente perdeu bastante tempo com configuração, né? Mas na próxima live, provavelmente a gente vai trazer aí muito mais código e vamos codar mais aí essa API e vamos ver se a gente. Acho que agora é acelerar mais também, né? Exatamente, Já exatamente. falamos bastante coisa de teoria, acho que é implementar mais e focar no desafio. Show. Então é isso, galera. Obrigado para todos que assistiram. Vejo vocês na semana que vem, terça-feira, 9h30 da noite. Beleza? A gente vai voltar ao nosso horário normal, possivelmente, mas fiquem aí atentos às nossas redes sociais aqui embaixo, ao grupo do Discord, Instagram, tudo que vocês podem seguir aí a gente. A gente tem postado bastante coisa lá. E é isso. Abraços e obrigado. A gente vai se falando. Valeu, galera.